E aí? Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas de qualquer frase em português para entender a peça mais importante de todas, o verbo. É bom pensar nele como um motor que dá vida e movimento a basicamente tudo que a gente quer comunicar. Mas vamos pensar um pouco. O que realmente faz uma frase sair do lugar? O que transforma aquele monte de palavras numa ideia com propósito, com direção? A resposta é essa aí. O motor, o coração que pulsa em qualquer sentença é o verbo. Ele que define a ação, o estado, o que está acontecendo. Sem o verbo não tem história para contar. Simples assim. Ok, então vamos mergulhar nisso e montar a nossa caixa de ferramentas do verbo, passo a passo. Primeiro, a gente define o que é essa ferramenta. Depois, a gente vê como ela se adapta, como viaja no tempo, qual a relação dela com o sujeito e, por fim, como ela expressa certeza ou dúvida. Vamos lá! Começando pela primeira ferramenta do nosso kit, a definição. Porque, antes de usar qualquer coisa, a gente precisa saber o que é e para que serve. A pergunta parece básica, eu sei, mas a resposta é o alicerce de todo o resto. Afinal, o que define essa classe de palavras? E tá aí a resposta. Um verbo é uma palavra que muda, que se adapta, por isso é variável, e a função principal dela é expressar uma ação. Correr, falar, pensar, ser, tudo isso é movimento, é potência. É a pura essência do verbo. Agora, vamos para a segunda ferramenta, as múltiplas faces do verbo, porque um verbo nunca é uma coisa só. Ele se molda, ele se adapta à situação. Essa capacidade de mudar tem nome, flexão. O verbo se flexiona para concordar com quem pratica a ação, que é a pessoa, e com quantos praticam a ação, que é um número. É como se ele trocasse de roupa para cada ocasião, sabe? E quando a gente fala de quem realiza a ação, de quantas pessoas gramaticais estamos falando? Algum palpite? Exato, são 3. Esse é um número-chave na conjugação verbal em português. E cada uma dessas 3 pessoas gramaticais tem um papel bem definido na comunicação. E são estas aqui. A primeira pessoa é quem fala, tipo eu ou nós. A segunda é com quem se fala, tipo tu ou você. E a terceira é de quem ou do que se fala, ele, ela, eles, elas. Mas não é só isso. Os verbos também têm umas formas que não são conjugadas, que a gente chama de formas nominais. Quantas será que são? O número mágico, de novo, 3, são o infinitivo, que é o nome do verbo, como falar, o gerúndio, que mostra a ação acontecendo, tipo falando, e o particípio, que indica uma ação já concluída, como falado. Agora, a terceira ferramenta e uma das mais legais, a capacidade do verbo de viajar no tempo. Ele é, sem brincadeira, a máquina do tempo da frase. Olha só, essa tabela é tipo um mapa do tempo. O presente é o agora, o que está acontecendo. O pretérito imperfeito é como se fosse o cenário de fundo de uma história no passado. Já o pretérito perfeito é a foto de um momento, uma ação que começou e acabou. O pretérito mais que perfeito, esse é mais específico, é o passado do passado, uma ação que aconteceu antes de outra que também já passou. E claro, o futuro do presente aponta para o que ainda vem por aí. Cada tempo verbal coloca a gente num ponto diferente da história. Próxima ferramenta, a voz verbal. A grande pergunta aqui é sobre a relação entre o sujeito e a ação. Quem está no comando? O sujeito faz a ação ou ele recebe a ação? Essa diferença é tudo. Na voz ativa, o sujeito é o protagonista, ele pratica a ação. Maria lê o livro. Simples. Já na voz passiva, o foco muda, o sujeito fica mais paciente, ele sofre ou recebe a ação. O livro foi lido por Maria. E ainda tem um terceiro cenário, que é a voz reflexiva. Aqui o sujeito é quem faz e quem recebe ao mesmo tempo. A ação bate e volta. Pensa em ele se machucou, ele praticou a ação e ele mesmo sofreu o resultado. E chegamos na última ferramenta da nossa caixa, os modos verbais. Dá para pensar neles como o tom de voz do verbo, a atitude de quem fala sobre a ação. A diferença aqui é fundamental. O modo indicativo é um modo da realidade, da certeza. Eu estudo português, é um fato. Já o subjuntivo é o campo da possibilidade, da dúvida, do desejo. Espero que eu estude português. Não é uma certeza, é uma hipótese. Então, o ponto principal é este. Quando a gente junta todas essas ferramentas, flexão, tempo, voz e modo,
O verbo deixa de ser só uma palavra solta. Ele se transforma nesse motor potente e super versátil da comunicação, capaz de mostrar todos os detalhes de uma ideia. E assim, com a nossa caixa de ferramentas completa, fica a pergunta, né? Agora que a gente conhece o potencial do motor, como podemos usar isso para construir frases mais claras, mais precisas, mais poderosas? A exploração está só começando.